Alô, amigos e amigas, você está de volta no canal Vovós Antenados e Descolados. Eu sou o vovô Carlos. A Maria Helena, minha esposa, lembrou bem, primeiro que nós estamos fazendo esse vídeo por solicitação de alguns amigos que, tanto aqui no Brasil quanto em Portugal, pediram essas explicações sobre a possibilidade dos brasileiros viajarem. E segundo, hoje são a data de hoje, 30 de agosto de 2021. E hoje vamos falar sobre os destinos que estão abertos, principalmente na Europa, mas também em outros países, para turistas brasileiros que queiram viajar e que estejam vacinados. Antes disso, eu pediria àqueles que não são inscritos, que venham aqui embaixo do nosso vídeo, um local para se inscrever, acionar os sininhos das notificações para poderem receber outros vídeos, compartilhar com os amigos e dar um like. Antes de entrarmos propriamente nas situações dos países, vamos rodar a nossa vinheta. Ok, vamos falar inicialmente sobre os países da Europa que estão com as portas abertas para turistas brasileiros. A Espanha, a Alemanha, a França, a Suíça. Vamos ver inicialmente a Espanha. Brasileiros totalmente vacinados podem entrar na Espanha sem necessidade de quarentena ou teste negativo para Covid-19. Todos os imunizantes aprovados pela Organização Mundial de Saúde, incluindo aquelas que foram aplicadas no Brasil, principalmente a Coronavac, são aceitos, desde que a vacina tenha sido aplicada pelo menos 14 dias antes da viagem, ou seja, se você tomou a segunda dose da vacina 10 dias, 11 dias, 9 dias antes da viagem, não são aceitas. Então é de 14 dias para trás, um mês, 2 meses. Então essa é a situação da Espanha. Não há quarentena, não há necessidade de PCR e os brasileiros turistas estão liberados para viajar para a Espanha. Vamos falar agora sobre a viagem para a Suíça. Recentemente, mais especificamente há 2 dias atrás, um amigo meu brasileiro viajou para a Suíça e aproveitei para ele me passar todas as informações sobre a viagem. Lembrando o seguinte, para cada país existe uma determinada condição. Então, eu alerto principalmente para fazer contato com as empresas aéreas, porque elas têm todas as exigências para a viagem e elas vão cobrar na hora do embarque. Então, na Suíça, se exige tão somente o teste, o comprovante da vacina em inglês. Lembrando que para conseguir essa declaração em inglês, é só entrar no site do governo federal, Ministério da Saúde, e lá eles estão expedindo esse certificado em português, em inglês e espanhol. Na Suíça eles estão pedindo em inglês. A Suíça aceita todas as vacinas que estão sendo aplicadas, inclusive aquelas do Brasil, incluindo aí a Coronavac. Então, com a Coronavac é autorizado o ingresso na Suíça. Quando você compra a passagem, você tem que preencher, por isso é que eu digo que cada companhia tem as suas características, você tem que preencher um certificado na companhia. Esse documento ele vai gerar um código QR e deverá ser apresentado no embarque e quando chegar na Suíça. Você tem que salvar esse código QR no seu telefone, fica mais fácil. Vão cobrar do viajante na hora do embarque o código QR
esse pedido do check-in, que é feito antes de embarcar, e um formulário online que também tem na empresa aérea. E você tem que apresentar na hora do embarque a comprovação da sua vacinação feita aqui no Brasil. Então a Suíça praticamente não impede o turista brasileiro, a não ser que ele não tenha sido vacinado. E o interessante sempre é essa vacina tenha sido feita 14 dias antes da data da viagem, ok? Tem mais uma observação sobre a Suíça que eu gostaria de fazer. Esse amigo meu, ele informou que, sobre máscaras, o uso da máscara ou das máscaras na Suíça, ele só é obrigatório em locais fechados. Em locais abertos, não é obrigatório, é dispensado o uso da máscara. É interessante saber isso aí, porque em outros países pode ser diferente. É bom ressaltar que os QRs que você fala referem-se a QR Code. É sempre bom lembrar que o QR é o QR Code. Vovó Helena, atenta a tudo, lembrando que o QR que eu citei anteriormente é o QR Code, aquele quadradinho cheio de listinhas assim, aqui é o QR Code. Esse é bom você salvar no seu telefone antes de viajar, ok? Obrigado, vovó Maria Helena. Passamos agora a viagem de turista para a França. A França também é um dos países que está aberta para brasileiros vacinados completamente com imunizantes aprovados pela Agência Europeia de Medicamento. Então aqui vai uma diferença dos demais países que eu citei até agora. A França ainda não está aceitando a Coronavac. O órgão responsável na França começou em maio a analisar o imunizante da Sinovac, fabricante da Coronavac, e ainda não divulgou o parecer. Então, na França, com a Coronavac, não é admitido o turista brasileiro. Também não necessita de quarentena e tampouco o exame de PCR, ok? Passemos agora a falar sobre as viagens para a Alemanha. Desde domingo passado, dia 22, todos os turistas brasileiros que tomaram as 2 doses de vacina poderão entrar em solo alemão, sem a necessidade de cumprir quarentena. A relação de imunizantes são aquelas fabricadas pela Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Até a vacina produzida na Índia e usada no Brasil é autorizada. Em compensação, a Coronavac não é aceita na Alemanha. Recuperado de Covid, que tenham tomado uma dose dessas vacinas, mesmo vacinados, também estariam liberados. Então tem que ter uma comprovação disso aí. E uma sugestão que eu dou, apesar de eu ter falado que na França não é necessário, eu acho que é interessante todas as viagens para fora do Brasil fazer um exame de PCR, Covid, antes do prazo de 72 horas, porque é mais uma garantia que você não terá nenhum problema, não só a embarcar, quanto a desembarcar no país para onde você está se dirigindo, ok? Vamos falar agora sobre a situação de Portugal. Eu deixei por último, porque Portugal não se enquadra nas viagens que eu falei anteriormente. Portugal está proibida a entrada de turistas brasileiros, vacinados, não vacinados, com Coronavac, sem Coronavac, com todas aquelas demais vacinas aceitas pela OMS. Portugal ainda não abriu as suas fronteiras para turista brasileiro. Portugal está mantendo as restrições para a entrada de turistas embarcados no Brasil. Algumas exceções podem acontecer para algumas pessoas que queiram ir para Portugal. Então, quais seriam? Cidadãos portugueses que estão fora do país, quem tem cartão de residente ou passageiro em viagens essenciais. Essas viagens, elas podem ser obtidas em qualquer site, no site da Embaixada de Portugal, na própria CEF,
a seção de estrangeiros e fronteira, colocou no Google, você vai saber quais são essas viagens. Estudo, trabalho, para reencontrar com familiares, mas tem que se enquadrar dentro daquelas normas. O que ocorre? Essas restrições, elas são válidas até 30 de setembro, quando um novo estudo terá que ser feito. Então, o meu caso específico, meu e da minha esposa, nós temos cartões de residência em Portugal, mas desde a pandemia iniciada e quando nós retornamos de Portugal para cá, em novembro do ano passado, não temos como retornar. E agora a situação ficou mais complicada, porque eles autorizam que nós pudéssemos voltar, porque nós já estamos vacinados. O único problema é que a vacina que nós tomamos é a Coronavac. E Portugal, mesmo para aqueles que têm cartão de residência, se for português, todos aqueles que estão no Brasil e tomar a Coronavac, eles não poderão viajar, não poderão entrar em Portugal. Eu peço, inclusive, aproveito aqui esse vídeo para pedir às autoridades portuguesas que olhem por essa situação. A Espanha, que é vizinha e que já está autorizando os turistas de todas as partes do Brasil, inclusive com a Coronavac. Portugal podia fazer o mesmo, inclusive para aumentar o seu fluxo de turista, que é uma das bases da economia de Portugal. Então, essa é a situação que a gente encontra em Portugal até o momento. Lembrando ainda para as condições para aqueles que têm possibilidade de retornar em Portugal, não turista, aqueles que eu já falei. Primeiro, tem que ter o certificado das vacinas aceitas pela OMS. Teste de PCR feito em até 72 horas antes do embarque. Em Portugal, é obrigatório a quarentena, mesmo aqueles que são portugueses, que têm residência. E digo mais, eu tenho conhecidos que foram para Portugal, que podiam retornar, ficaram em quarentena ou interromperam a sua quarentena. O serviço de saúde lá, inspeção é rígido, eles foram flagrados fora do local onde eles declararam e foi pago uma multa de 1.500 euros, que é um dinheiro considerável. Então, da mesma forma que alguns países, tem que ter o preenchimento de um formulário pela empresa aérea, vocês se informem sobre a situação e apresentar toda essa documentação na entrada e na saída. Essa é a situação sobre Portugal. Nós ainda temos fora da Europa 2 países que eu achei interessante citar. O Canadá, o país está aceitando brasileiro vacinados, menos com a Coronavac, essa importante vacina que os idosos principalmente tomaram, ela está sendo empecilho para viagens para fora do Brasil. E o México. O México é um paraíso no meio dessa pandemia. O México aceita turista de toda parte, sem nenhuma exigência. Então eu espero que vocês tenham prestado atenção nos detalhes, observem cada país que vão viajar, observem o que dizem as empresas aéreas, até aqueles que vão fazer somente conexão em países como Portugal, tem que verificar o que tem que ser feito, o que pode não ser feito. Não há problema para quem vai fazer conexão em Portugal, a exigência é o PCR, e não há exigência da vacina se você for para a Espanha, por exemplo. Então, é bom observar todos esses detalhes e espero que tenha ficado esclarecido. Quem tiver dúvida, manda uma mensagem para a gente nos comentários e poderemos responder individualmente ou fazer um outro vídeo sobre o assunto. Muito obrigado a todos, felicidades e não deixe de se inscrever no nosso canal. Um abraço.